Os ânimos em relação ao 7 de setembro estão acirrados. Jair Bolsonaro voltou a criticar o ministro do STF, Edson Fachin, que suspendeu decretos sobre as armas. Acompanhe no comentário de Ney Gonçalves Dias. O assunto é o 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro usou todo o horário da transmissão gratuita do rádio e da televisão para convocar apoiadores em todo o Brasil, especialmente em Brasília e no Rio de Janeiro, a comparecerem aos atos cívicos e agora também de campanha amanhã, quarta-feira. Também, hoje de manhã, eu ouvi uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro a uma emissora de rádio, onde ele reiterava que amanhã será um dia de pregação da liberdade, mas usando a liberdade como um termo muito amplo e razoavelmente equivocado. Mas o presidente, hoje de manhã, na entrevista à rádio, voltou a criticar o ministro Fachin, que vetou os trechos sobre aquele negócio de armas, que todo mundo já sabe, da véspera das eleições, também voltou a criticar o ministro Barroso, ambos do Supremo Tribunal Federal. Mas o fato mais grave de ontem foi a colocação de um post do deputado federal Eduardo Bolsonaro, dizendo às pessoas que compraram armas dos CACs, os colecionadores de armas, que se dispusessem a ficar ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o que foi entendido como uma sugestão de formação de milícia. O senador Randolfo Rodrigues já representou hoje contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Alvos da Polícia Federal, por ações extremistas, organizam atos do 7 de setembro. Falam em morte dos inimigos e citam o ministro Alexandre de Moraes. São tempos obscuros, onde se confunde pregação golpista com campanha eleitoral. Olha só, as pesquisas de intenção de voto revelam que boa parte do eleitorado de Jair Bolsonaro é composta por evangélicos e pessoas alinhadas ao agronegócio e à liberação das armas no Brasil. Jair Bolsonaro busca um segundo mandato como presidente da República. Segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, o ex-capitão do Exército conta com o apoio de muitos militares e cidadãos favoráveis ao porte de armas. Eli Tuzalem vive no Rio de Janeiro e se define como pai de família, conservador, pró-armas e terror da esquerda. Eu sou policial há 22 anos e eu me recordo de uma época que nenhum político se prestava ao papel de dar condolências aos policiais, às famílias que perdiam seus policiais. E eu conheço Jair Messias Bolsonaro dessa época. Era um simples deputado federal, mas que ia nos sepultamentos dos nossos colegas, prestava homenagem, ou seja, reconhecia o policial como um cidadão. Assim como ele, muitos conservadores estão entre os eleitores fiéis, que pretendem dar mais 4 anos a Bolsonaro no Palácio do Planalto. A professora de matemática aposentada, Marisa, diz rezar todos os dias pelo nosso Brasil, pelo presidente que Deus vai escolher. Ela teme que o ex-presidente da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, volte ao poder e implante um regime comunista ou socialista. Como a gente tem princípios cristãos, então aborto é uma coisa anticristã. Então a gente preocupa se um candidato que pensa dessa maneira se coloca numa posição de líder, como vai ser, e queira impor isso para nós. Então é uma coisa bem difícil. Ela acredita que Bolsonaro é quem melhor vai defender os valores cristãos, como os princípios da família. Aposentada, aprofunda esses temas em reuniões semanais com outras mulheres da igreja evangélica, liderada por seu marido pastor em Pinheiros, bairro de alto poder aquisitivo em São Paulo. Longe dali, em uma fazenda na Lusiânia, Goiás, Carlos Alberto diz que não idolatra Bolsonaro, mas garante que o presidente favoreceu, como nenhum outro governo recente, o agronegócio, com abertura de novos mercados na Ásia e planos de infraestrutura que favorecem as exportações. Eu sou uma pessoa leal a quem é leal com os valores e princípios que eu acredito. E o nosso presidente, ele tem esses valores morais e ele sabe valorizar tanto o pobre quanto o rico. Então, por isso que eu acho que ele é merecedor de ter
mais 4 anos para poder concluir os trabalhos que ele se propôs a fazer no país. O Brasil se aproxima de uma eleição polarizada, nas quais Bolsonaro e Lula têm muito apoio dos eleitores, mas também ostentam uma rejeição altíssima. Em menos de um mês, os brasileiros vão às urnas no primeiro turno para definir qual caminho o país vai seguir nos próximos 4 anos. Tarcísio de Freitas, que concorre ao governo de São Paulo pelos republicanos, falou em integrar as polícias contra a insegurança do Estado. O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu maior integração do Estado com a União da Segurança. Segundo ele, é preciso haver um esforço de inteligência para combater o crime organizado. A integração com o governo federal é fundamental, porque, principalmente no que diz respeito ao crime organizado, e o crime organizado é raiz de muitos problemas, você só resolve se tiver uma forte integração. Para monitorar instalações críticas, que são hubs, são portas de entrada de drogas e de armas. Um porto é uma instalação crítica. Então, você já sabe que drogas vão sair por ali, armas vão chegar por ali. Então, o monitoramento ali envolve a cooperação dos entes federados. O ex-ministro da Infraestrutura voltou a criticar o uso da câmara no fardamento dos policiais paulistas. Muita gente me critica por causa da minha posição contrária às câmeras, né? Eu sou um pouco mais duro com esse negócio. Talvez por ter tido em combate no Haiti e ter percebido que determinadas decisões são tomadas em fração de segundos. E em fração de segundos você decide se vai ficar vivo ou vai morrer. Né? Segundo, você coloca o policial em situação de desvantagem. E aí o bandido cresce. Tarcísio de Freitas, que está em segundo lugar nas pesquisas, participou de um evento organizado pelos Traders Club Investimentos e pela Arco Advice no Itaim Bibi, na zona sul da capital. Em instantes, o governo proíbe venda de iPhone sem carregador e aplica multa milionária à fabricante dos aparelhos. O RB Notícias vai voltar daqui a pouquinho. Fique com a gente.